Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio de eumarca.pt, um podcast orientado para empreendedores, marcas e comunicadores natos. Hoje vamos receber uma pessoa que é fenomenal no que diz respeito a marcas. Branding Artist é assim que ela se descreve e sem dúvida que vai alemanizar a tua marca. Se ainda não subscreveste o nosso canal, ajuda-nos a chegar a mais pessoas. Antes de começarmos aqui a entrar em especificidades, quem é a Paola e onde é que isto tudo começou? Tá bom. Eu falo que quando a gente se apresenta, geralmente a gente fala muito do nosso cargo, e nosso cargo não nos define, né? Então eu poderia falar, eu sou especialista em branding, mas isso não me define. Então, quem é a Paola? Eu sou uma pessoa muito profunda, muito sensível, sou apaixonada pela vida, pelo propósito da vida, por significados. Eu falo que tudo que eu me conecto, eu quero encontrar o porquê que aquilo existe, o que aquilo representa para mim. E aí, por conta disso, eu fui trabalhar com marcas. Então, eu trabalho com marcas há 10 anos. Eu comecei, curiosidade, como jornalista esportiva. Pois é, do Palmeiras. E aí, eu era jornalista, só que eu percebi que o que eu queria mesmo era essa profundidade e que naquele meio aquilo não poderia me proporcionar, né? Então, eu fui estudar mídias sociais, vim estudar marketing digital aqui em Portugal. E hoje eu passo a minha vida humanizando marcas, pessoas e o mundo. Que é justamente olhando para o outro de uma forma singular, enxergando a sua essência e traduzindo isso em negócios, em marcas, enfim, é isso. Onde é que assim esta jornada te trouxe até ao branding? Tá. Eu comecei, então quando eu fazia mídias sociais digitais, eu fazia muito produção de conteúdo. Só que nesse processo eu tinha agência de redes sociais e tudo mais, toda vez que eu falava com o cliente, ninguém se conhecia. Ah, quem que é o seu público? É todo mundo. Qual que é o seu diferencial? Ai, sei lá. O que você quer fazer? Não sei, só quero vender nas redes sociais. E aquilo começou a me incomodar muito a longo prazo. Eu ficava, nossa, nenhum cliente meu consegue enxergar. Por exemplo, se eu fizesse post aqui é ginásio que fala, né? Não é academia. Para esse ginásio e para o ginásio A e para o B, eu comecei a perceber que eu podia usar o mesmo post. Porque os dois, a única função é venha para o ginásio e ganhe músculos. Isso assim, eu vou no call, é mais barato. E aquilo eu comecei, não é possível que eu tô fazendo isso da minha vida. Eu comecei a trabalhar sem propósito. E aí eu comecei a estudar muito branding, comecei a ler todos os livros de branding, todos os podcasts de branding, comprei curso de branding. Eu falei, nossa, é isso que eu gosto, porque é você encontrar um significado único e ninguém mais pode replicar a sua marca. Então foi desse processo de fazer conteúdo de redes sociais e ver que ninguém se conhecia e ninguém sabia ser diferente. Aí o branding entra para isso. Ok. E há uma ponta engraçada do antigamente para agora, que antigamente o branding era um logotipo. Exato. E quando é que tu te apercebeste e como é que tu defines a tua linha de branding não sendo um logotipo? Perfeito. Uma frase que eu uso muito que é: branding é uma orquestra de sinais que levam para o mesmo significado. Então são muitos detalhes da sua marca que elas têm que levar para aquele lugar. E o logo é um desses sinais. Então, por exemplo, a minha marca ela passa, sei lá, atitude, disciplina, motivação. E aí o seu logo também tem que passar isso. A sua roupa tem que passar isso, as suas cores, as suas palavras, o seu brand sonoro, a forma que você se porta, o seu logo aí leva para esse significado central. Então eu falo muito que as marcas, quando elas vão fazer branding, escolhem uma palavra que te define e que tudo que você fizer vai para essa palavra, porque senão você se perde. E aí você tem que voltar para esse lugar. Na questão do branding, tu fazes o branding e o personal branding também. Exato. Quais é que são aqueles pilares que tu dizes assim, não é igual? Tá. Primeiro, essência, né? DNA de marca. Então, ninguém tem um DNA igual ao outro. Eu falo, mesmo que se você tivesse um irmão gêmeo, é impossível ele ser igual a você. Você tem a sua visão de mundo, você tem a sua personalidade, você tem as suas crenças, que as crenças vêm da sua história, vêm do que você escutou, vêm daquilo que você consome, vem da onde você nasceu. É muita coisa que nos molda, né? Então, a minha cultura, o que eu ouço durante toda a minha vida, traz a minha visão de marca. E aí você chegar nesse ponto que eu falo que assim, a gente não existe duas visões de mundo igual. Então você pode falar uma frase pra mim agora
eu vou interpretar como, nossa, que legal isso que ele me falou, e ele pode falar, nossa, como ele foi grosso. Porque é segundo a sua visão de mundo. Então, o que não dá para copiar é esse DNA, essa essência de marca, que é você fazer essa busca, esse autoconhecimento, para chegar naquilo que você acredita, que só você consegue enxergar. Há algo que tu trabalhas muito, que é o humanizar. Exato. De onde é que surgiu esta palavra? Perfeito. É que eu comecei a fazer uma coisa muito boa, que é fazer meus clientes chorarem. Eu adoro isso. Que é, eu começava a apresentar o manual de marca. Mas de felicidade. De felicidade, que fique bem claro. Pelo amor de Deus. Eu apresentava o manual de marca e começava, né? Fazia um texto sobre ele. Olha, você acredita nisso, esses são os atributos, essa história que você vai contar, esses são os seus pilares, suas características e tudo mais. Essa é a sua visão de mundo, então era parte só de essência. Toda vez que eu apresentava isso, meus clientes choravam. Ficavam, nossa, eu não me conhecia. Nossa, você me leu melhor do que eu não sabia que eu era assim. Nossa, eu não enxergava o meu valor. Nossa. E eles choravam. E aí eu falava assim, eu não estou humanizando, estou colocando alma nesse processo. E aí eles usavam essa palavra. Nossa, Paula, você trabalha com muita alma. E aí, sei lá, um dia eu tava indo dormir, tava no Porto, na verdade. E aí eu falei assim, nossa, mas acho que humanizar faria mais sentido. Aí no dia seguinte eu já comecei, fiz pro conteúdo no LinkedIn e foi. Veio tudo fruto de uma criatividade, de uma junção de palavras e de feedbacks e testemunhos, porque para nós, especialmente no que diz respeito a marketing, branding e afins, se não tivermos uma componente criativa também, Exato. É replicar e adaptar, replicar e adaptar. E eu acho muito interessante criar palavras, criar conceitos. Eu falo para todo mundo, crie palavras, crie conceitos, porque isso você pode replicar e isso vai ganhar força para sua marca. E não existe isso de, mas não existe, que bom que não existe. Agora você vai fazer. Né? Tem cliente / virou amiga, que a gente fez um manual de marca, e aí na essência dela veio muito a palavra energia, movimento. Então ela é uma pessoa que é um furacão, assim, você vai conversar com ela, ela não para, ela tá sempre andando, dá até você fica assim, gente, eu vou dominar o mundo só de estar perto dela, porque ela é essa pessoa animada. E aí veio da pesquisa de marca dela, e aí o que eu faço? Eu pego a sua essência, depois eu traduzo em ações que carregam a sua essência. Então, como ela é energia, movimento e tudo mais, eu falei pra ela assim, Manu, faz um podcast, mas você não vai fazer um podcast normal. Ela, como assim? Eu falei, vai ser dentro do carro. Você vai estar na parte de trás do carro, aí vai ter o câmera aqui, e vai ser o movimento. Então, enquanto você tá andando, você vai falando e mostra a base, a essência da sua marca, que é essa energia, esse movimento. Não funcionaria talvez para um outro cliente meu muito calmo, daí não faria sentido. E aí ela falou assim, nossa, mas isso não existe. Eu falei, pois é, não existe. É por isso que você vai fazer, entendeu? O ponto é esse. Às vezes as pessoas estão focadas naquilo que existe. Esse é o problema. Ou então não sabem puxar coisas que existem de outras áreas completamente distintas e adaptar ao seu mercado e à sua essência. Exato. Tem um termo que chama, eu acho que é nexialismo, alguma coisa assim. Posso estar falando uma palavra um pouco errada, mas acho que é esse nexialismo, que fala que é o ser humano, por exemplo, ele está aqui nessa base, que é vivendo o comum, essa referência já existe e eu vou seguindo o caminho. E quando você passa por várias fases, chega no nexialismo, é quando você une coisas de vários universos e cria o seu. Então, por exemplo, é quando eu trabalho com marketing, mas eu pego referências de filosofia, de psicologia, de arte, de arquitetura, sei lá, assisto um filme francês e pego aquilo e levo para o meu negócio. É quando eu faço um mix de uma salada de fruta e levo para o meu negócio. E aí quando você chega nesse nível, você chega num nível de marca que não tem competição. Porque você que trouxe de outras coisas, sabe? Eu falo que eu crio tagline de cliente vendo filme, assistindo eu vou no teatro, eu nunca pego de concorrente, eu nunca pego do mercado. Assim, se eu vou, sei lá, fazer um manual de marca pro mundo de marketing, nunca que eu vou olhar o mundo de marketing, nunca, porque senão vai ficar igual. Então, é seguir a base. Exato. Nós queremos trocar a base. Exato, olha para um lugar aleatório e vai. Engraçado, como é que tu humanizaste a tua marca? Tá, eu acho que foi muito nesse processo de autoconhecimento. Eu comecei a me autoconhecer há 6 anos, quando eu vim morar aqui em Portugal. Quando a gente vai morar fora, a gente fica muito livre daquilo que a gente acreditou a vida inteira. Então, nossa família nos influenciando, nossos amigos nos influenciando,
a nossa base, né? E aí quando eu vim morar fora sozinha, eu comecei a me autodescobrir. E eu comecei a ver o que eu queria, o que realmente fazia sentido pra mim. E aí eu comecei junto, fazer terapia, junto, descobrir testes de personalidade, junto, comecei a conhecer gente do mundo inteiro. E aí eu comecei a me entender, e aí você se aceita e você tem coragem de colocar a sua marca no mundo. Então, a base é o autoconhecimento mesmo. Há uma pergunta que eu te quero fazer que é: existem, normalmente, muitas até, marcas sem alma? Muitas, mais do que com alma. Como é que pode ser um processo, o primeiro passo para começarem a humanizar as coisas? É realmente você descobrir quem você é na sua essência. E as pessoas evitam porque é doloroso olhar para dentro. É doloroso você olhar para suas feridas, olhar para suas crenças, olhar para aquilo que você tem que reprogramar. É muito doloroso você falar, nossa, estou agindo assim porque eu aprendi dessa maneira e agora eu tenho que mudar. Ou, nossa, eu não sabia que eu tinha essa personalidade e até onde isso é bom ou é ruim para mim. Então, esse processo de se autoconhecer é o mais necessário, é a base, porque eu falo, se você não é capaz, não sabe quem é impossível você gerenciar a sua vida. Tudo começa com clareza. Então, como que eu vou fazer uma estratégia de marca se eu não sei nem quem eu sou? Eu vou só caminhar e, às vezes, quando eu dou consultoria, eu pergunto para as pessoas, mas por que você quer fazer isso? Por que você quer construir sua marca pessoal? A pessoa, às vezes, nem sabe. Eu não sei lá, eu vi alguém no Instagram e quis fazer. Não é uma resposta, entendeu? Então, começa a se autoconhecer. E isso pode vir de terapia, de você se questionar todos os dias. Então, por exemplo, eu todos os dias antes de dormir, eu escrevo uma frase que define o meu dia. Tipo, ou eu olho para as minhas ações e penso, por que eu fiz isso? Por que eu agi dessa maneira? Como que eu posso ser melhor? O que eu tenho que aprender nisso? Então, você se auto-questionar o tempo todo. Começa com o autoconhecimento e depois vai. Uma basezinha. Uma base, exato. E que se aplicam mesmo a marcas corporativas. Também. Porque há alguém que vai definir a visão dessa marca. Exato. Eu sempre falo assim, um exemplo que todo mundo pode conhecer, né, é o Steve Jobs, quando a gente sabe que ele já faleceu há 15 anos, mas a Apple é Apple por conta da visão de mundo dele. Então, quando a gente vai fazer processo de manual de marca para marcas corporativas, eu tenho que sempre entrevistar a essência e a personalidade do CEO, que vai se aplicar àquele negócio e vai virar a cultura da empresa, né? Eu falo que todo time é reflexo do líder. Então, por exemplo, eu já trabalhei para empresas gigantescas no Brasil que as pessoas eram muito ansiosas porque o líder era muito ansioso. Ou que as pessoas são muito desorganizadas porque o líder é muito desorganizado. Então, você tem que sempre... Quando eu já cheguei a ter 15 colaboradoras, e quando acontecia alguma coisa, eu olhava para mim e eu falava, onde eu estou falhando? O que eu fiz que eu não consegui passar a minha mensagem? Ou quais são as minhas ações que não estou conseguindo levar adiante? Então, sempre começa do líder, aí depois... É mais fácil enviar a culpa para os outros, não é? Muito melhor. Não é muito mais gostoso, se ninguém se apresentar direito aqui. Se fosse eu tinha feito. O que é que à data de hoje mata mais a alma de uma marca? É muito incoerência, né? Então as pessoas muitas vezes têm um discurso muito bonito e na prática não faz, né? Então seria muito legal eu falar assim, humanize o mundo e ser uma grossa com as pessoas e no processo querer, não, vamos fazer isso rápido, vamos entregar aqui. Tanto que manual de marca eu pego um por mês, porque eu não vou pegar vários, porque eu vou pensar no dinheiro e depois no final do dia não consigo ler a alma de ninguém. Então acho que é muita incoerência, é você falar uma coisa e fazer outra, justamente porque você não se conhece. Quando você se conhece, você consegue melhorar suas promessas de marca. E aí você começa a ver os seus defeitos e fala, pera, isso aqui eu não posso mais fazer assim porque eu não vou conseguir dar conta. Então é a incoerência, acho que é o que mata. E está por todas as marcas. Todas as marcas. E nós temos uma cultura muito de dizer, faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Muito. E que é totalmente errado nas empresas, ou pelo menos nas boas empresas, nas empresas que têm visão e que andam todos para o mesmo, com a mesma direção. Exato. É muito uma cultura de exemplo, não é? Ou seja, se eu quero chegar, que os meus colaboradores cheguem às 9 da manhã, mas eu só chego ao meio-dia, algo de errado não está certo. Pode haver um dia, Sim. Mas no dia que eu vou lá, eu tenho que dar o exemplo e tentar às horas que eu estou. Se eu faço aquelas horas,
extra e obrigas outras pessoas a fazer, ou melhor, se eu não as faço e obrigo alguém a as fazer, sim, exato. Algo de errado não está certo. Então é muito... Vivemos exemplo, uma cultura... né? Sim, eu acho que vivemos uma cultura muito de desresponsabilizar. É o que o pessoal mais adora fazer. Especialmente em cargos superiores, que é, quem é que foi? Quem é que eu posso culpar? Quem é que está aqui já perto? Imagino que era o Loki ser o culpado de tudo. Para mim era fácil. É muito mais fácil. Eu falo assim, essa cultura de agência, não sei se vocês têm essa percepção. Eu dou muita mentoria para mulheres que têm agência, né? A gente adora falar mal de cliente e adora reclamar de cliente. Mas eu sou muito o oposto. Eu fico assim, eu aceitei esse cliente. Eu não fiz o processo direito, então, para perceber se ele era meu cliente ou não. Eu não deixei claro quais que eram as expectativas, eu não entendi as expectativas dele. Então eu revejo todo o processo e eu vejo que em muitos casos não era para eu falar mal do cliente, porque eu não expliquei direito, eu não montei processo, eu não fiz alinhamento de expectativa. Então assim, é muito mais fácil a gente falar, nossa, ninguém me entende, o mercado é um saco e os meus clientes são horríveis. Eu penso ao contrário, eu fico assim, eu tenho muito na minha cabeça quem é o tipo de cliente que eu quero hoje. E quando eu vou negociar, eu nunca tenho pressa, nunca. Vamos conversar, vou te mostrar meus materiais. Eu nunca quero assim, não, vamos fechar, vamos sair correndo. Jamais, porque eu sei que é uma relação a longo prazo, né? É assim que eu falo, relacionamento, você não conhece ninguém em casa no dia seguinte, só se você for um pouquinho maluquinho. Ou vai que funciona também. Mas enfim, acho difícil. Não vamos estar aqui a falar do Tinder, não é? Eu acho que funciona tão rápido assim. Eu acho que nada que é rápido assim, a gente... tem durabilidade, você tem que realmente entender que é um processo. Então eu vejo que as agências é muito assim, quero vender, fechar cliente, ganhar dinheiro, e você não olha para que tipo de cliente você quer, para que tipo de solução que você dá, e se da sua parte existe alinhamento e processo. Por quê? É mais gostoso culpar o cliente. E aí, por exemplo, mas meu cliente não entende de branding. Tá, mas eu também não entendo de café, por exemplo. Vamos supor, se meu cliente é uma cafeteria e ele é especialista em café. E aí ele fica revoltado que eu não entendo o grão que eu tenho que pedir. Claro, eu não estudei café. Então, assim, a gente do marketing fica muito revoltado de meu cliente não entende marketing, ele não entende que não é assim que funciona, então explica. Eu explico, eu fico, olha, processo de branding é assim, eu dou uma aula para todos os meus clientes. E aí, se ele entendeu, perfeito, é meu cliente, se não entendeu, não é o meu cliente. Tá tudo certo. Está aqui a fatura desta hora de consultoria. A formação foi esta, que tem um custo X. Olha, obrigado, não dá para nós continuarmos a trabalhar. Exato, é isso. Mas sabes que isso é... Eu acho que depende muito da responsabilidade que tu tenhas na empresa. Sim. Quando a empresa, sendo tua, tu estás mais livre de tomar algumas decisões, mas também estás mais refém de uma componente financeira que às vezes as pessoas dizem, eu tenho que aceitar este cliente, eu tenho que suportar este cliente, pelo menos até chegar ao ponto. E isso perverte um bocadinho o teu sistema ao ponto de tu saberes que aquilo não é o teu ICP, sabes que aquilo não só te está a trazer dinheiro, nem te está a trazer saúde, mas depois é uma bola de neve, que é aquele está ali, fica ali, tu não crias o teu método certo, tu não vais para o teu mercado, continuas ali com aquela âncora. E é um pau de dois bicos, que é, eu preciso do dinheiro dele, mas eu não quero trabalhar com ele. Exatamente. E acho que as pessoas têm muita pouca capacidade de tomar decisão. E é normal porque é arriscado, às vezes é normal por ter uma componente financeira, porque há despesas para pagar, há contas para pagar e está tudo certo, mas às vezes eu acho que tem que ser posto em cima da balança. E quando nós falamos da extra mile, muitas vezes não é trabalhar mais 5 horas por dia. É tomar a decisão difícil naquele dia. Isso que é o que a gente evita, né? Sim, nós empurramos. Decisão difícil. E logo agora que eu tenho que ir passear com o cachorro, não dá. Hoje eu li num livro esses dias que eu achei bem legal, que tem 2 tipos de decisão, que é aquela que você vai fazer agora e vai doer muito agora, hoje vai doer, mas a longo prazo vai ser maravilhoso, pensando no futuro, vai ser maravilhoso. Então, por exemplo, me dói agora eu pegar meu dinheiro e investir em vez de gastar numa viagem. Agora vai me doer na hora que eu queria, mas a longo prazo eu vou ter mais dinheiro, mais sabedoria, vou estar mais tranquila para aceitar clientes que eu quero ou não, porque eu tenho dinheiro guardado e investido. Ou, agora eu queria comer um bolo de cenoura, mas eu estou de dieta, então a longo prazo eu vou ficar mais feliz, né? Ou você tem a opção de agora eu vou evitar a dor. Então agora
eu mereço, eu vou comprar aquela roupa, eu vou viajar. Eu permito-me. A gente fala no Brasil, eu me mimei. E eu tava fazendo uma sessão terapêutica esses dias e ela falou assim, às vezes, você tem que ver que, né, quando a gente empreende, você não é o seu eu adulto agindo, é o seu eu criança. Porque isso é uma criança mimada. Só uma criança pode falar, agora eu vou curtir a vida, eu vou comprar todos os brinquedos, eu não tenho responsabilidade. Essa segunda opção agora eu não vou sentir a dor, mas a longo prazo vai ser muito pior. Então agora vai entrar o dinheiro desse cliente e a longo prazo eu vou estar muito infeliz, porque eu nunca acreditei nesse cliente, porque eu nunca me relacionei bem com ele tá me pagando, mas aí você entra num ciclo de eu tenho medo de cancelar, porque eu vou ficar sem dinheiro e eu não tenho dinheiro guardado, eu não tenho dinheiro investido. Então acho que a base dos nossos maiores problemas é não pensar a longo prazo. É não pensar o quanto isso vai piorar lá na frente, sabe? Porque nós estamos a olhar para um sacrifício direto que é, se eu perco isto, diretamente eu vou perder isto. Exato. Mas depois, como nós temos uma fraca gestão pessoal, emocional, saúde, então nós não pensamos também no bem-estar psicológico. Exato. Não pensamos no bem-estar das pessoas que estão a trabalhar connosco. E muitas das vezes nós sabemos que estamos a fazer este sacrifício e tentamos, junto das equipas, dizer, não, é mais o último esforço, é só mais 2 meses, é até o final do ano. E às vezes as equipas dizem, não, para mim nem mais um dia, porque isto é insuportável. E às vezes é só mesmo nós tomarmos aquela decisão de dizer, ok. É que ninguém quer sentir dor, né? A gente não quer sentir dor, por isso que a gente... Costuma-se dizer que criança reclama e adulto resolve, não é? Exato. E nós muitas das vezes vamos buscar aquele eu de criança para dizer, eu não quero resolver. Exatamente. Vou empurrando, porque, pronto, eu durmo 10 horas por dia ou durmo 3, dá-me igual. Exato, eu ando aqui a sofrer, mas está tudo bem. É que é muito mais mais gostoso agir como criança, né? Depois eu vejo isso, ou... Né, por exemplo, vou pagar imposto. Em vez de reclamar, que bom que eu estou pagando imposto, porque significa que eu estou faturando. Né? A gente tem muito esse comportamento de criança reclamona. Ai, que cliente chato, ai, que tem que pagar isso, ai, que tem que... E eu acho que tudo é energia. Então, quanto mais você reclama, mais você vai afundar. Em vez de, eu tenho um problema, eu vou resolver. Eu sou muito prática no meu dia a dia. Às vezes, eu trabalho com a minha equipe, elas chegam com um problema, eu já respondo, qual a solução? Ou, você viu que tal cliente não fez não sei o que lá? Eu falei, fez. E qual que é a solução? Porque eu não gosto que fica assim, colocando energia naquela história, naquele... Eu acho engraçado, pois é, tu vens com um problema e eu ainda amplio o problema, que em Portugal acontece muito isso. Então eu vou pagar 500 euros de IRS. Sim. E eu vou pagar 1000. Depois vem o outro e eu 1200. É uma bola de quem é que está pior. Mas não há ninguém que diz assim, então, estás a pagar isso, quer dizer que os teus rendimentos foram altos. Quem está melhor, né? Então, tu estás a pagar tanto. Ainda que em Portugal não seja bem assim, tão linear, mas há uma ligação direta se tu estás a pagar mais, ou estás a fazer uma má gestão, ou não estás a jogar as regras do jogo. Porque as regras do jogo também estão lá escritas e muitas das vezes nós esquecemos de jogar com elas. E é mais fácil reclamar. É muito mais fácil. Nossa, mas eu não suporto reclamar. Juro, alguém reclama pra mim, eu não quero ouvir. Porque eu não reclama. Vamos pensar na solução. Vamos permitir de não querer ouvir. Eu não quero ouvir. Porque eu acho que tudo tem solução. Só não tem solução para a morte. O resto... E mesmo hoje em dia já não sabemos. Isto mais dia, menos dia vai haver solução para Tem uma frase que eu amo, que é assim, se não tem solução, solucionado está. Ou seja, não está no meu controle, eu vou aceitar e seguir em frente. Pronto. Por acaso falas de uma coisa engraçada, que é o que está no meu controle. E as pessoas focam-se muito naquilo que não está no controle. Exatamente. Não dá. Não dá, eu não consigo. Então, ok. E onde é que tu consegues? Exato. O que é que tu consegues fazer? Eu uso muito o estoicismo no meu trabalho e ensino isso para as minhas alunas, que é uma filosofia grega, que tem como base isso, assim, o que está no meu controle? As minhas ações, os meus pensamentos, minhas atitudes. O resto não está. Então, se eu não posso controlar o resto, eu não me preocupo. Vamos supor, hoje você desmarca o podcast. Tá no meu controle? Não tá, eu ia falar, tá bom. Então tudo bem, eu vou fazer outra coisa. E eu vejo que as pessoas se estressam muito com coisinhas que não tá no controle. E eu acredito que, enfim, não tem o que fazer. É só, se você se estressar, não vai chegar a lugar nenhum. E depois cá está, eu não podia desmarcar o podcast assim. Não poderia, também acho. Saber lá quando é que eu poderia ter a oportunidade de ter aqui outra vez no podcast. E mais, e eu estou doente. Não sei se deu para reparar. Eu acho que ainda não deu para... Tá vendo? Ele está doente, não desmarcou. Não sei se dá para reparar. Mas pode ser uma voz mais radiofónica. Exato. Estamos aqui atrás.
Exato. Diz-me uma coisa, de todas as marcas que tu tens vindo a trabalhar, qual é aquele erro estratégico mais comum que tu encontras? Olha, eu vejo assim, branding, ele começa de dentro para fora. E quando eu fazia muito campanha de rede social, eu via que várias empresas queriam comunicar nas redes sociais aquilo que elas não faziam internamente. Vou te dar um exemplo. Eu já trabalhei com uma empresa muito grande que internamente eles não tinham nenhuma ação de saúde mental. Então, o funcionário não tinha acesso a, sei lá, yoga, pilates, pintura, terapia, não tinha nenhum benefício em relação à saúde mental. Só que virou moda uma época toda empresa falar de saúde mental. E essa empresa falou pra mim, Paola, vamos fazer uma campanha gigante nas redes sociais, contratar X influenciadores, vou pôr dinheiro. E eu falei assim, mas quais ações existem dentro da empresa para que eu possa comunicar? Nenhuma. Eu falei, então eu não vou comunicar, porque deve ser uma mentira. E não vai se sustentar, a mentira não se sustenta. Então o que eu vejo muito é gente querendo entrar em conversas, porque para pegar uma tendência, para poder crescer a marca, e aquilo não é uma verdade. Então esse é um erro. E o erro também é essa questão de não pensar a longo prazo. Assim, o maior inimigo do branding é a ansiedade. Minhas amigas sempre brincam, nossa, Paula, você é a pessoa menos ansiosa que eu já vi. Eu não sou ansiosa. Eu sou assim... claro que a ansiedade às vezes vem em algum momento ou outro, mas se você tem muita ansiedade, você não consegue fazer branding. Porque branding é uma construção, uma pecinha aqui. E eu entendo que tudo é construção, não é uma coisa assim... acordei, eu já pensei na minha marca, amanhã eu vou estar em X lugar. Não é assim. Então, um dos maiores erros é essa incoerência e essa falta de paciência, de entender que marca é construir. Ninguém levanta um prédio da noite pro dia, né? Eu queria, mas assim, não tá. Boa tarde, meu nome é Ansiedade, como é que está? Tudo bem? Eu sou zero ansiosa. Está tudo bem. Primeiro episódio deste podcast, tivemos aqui o Alexandre Monteiro, que uma das coisas que ele disse, tu és ansioso. Ele falou? Falou. Eu não reparei. Na minha cara. Olha que tóxico. Obrigada. Na minha cara. Mas eu aguentei. E descobri que a ansiedade é uma coisa... Mas eu posso te ajudar, tá vendo? A gente sempre tem que ter alguém pra balancear. Se a gente vai conversando, você vai ficando... Eu ligo quando tiver uma problema. Não vai acabar amanhã não, relaxa. Tá ansioso por quê? Estávamos a falar ainda há pouco de criatividade. Uhum. O que é criatividade para ti? Gostei. Criatividade. Pra mim a base é o ato de criar. E o criar é o que não existe. Então eu vejo que muita gente fala assim, somos criativos e aí faz mais do mesmo. Então você não é. Eu acredito muito que criar é juntar peças que ninguém imagina, é juntar uma palavra francesa com uma japonesa e criar um negócio que não existe. É você não ter medo de arriscar, e eu falo que, eu até postei hoje, que um artista não tem que fazer sentido. E às vezes, muitas vezes eu falo que branding e marketing é essa união de arte, de sair da caixinha, de criar, mais estratégia, dados, OKRs e tal, campanhas. Só que quando vem nessa parte de arte, a gente tem tanto medo de ser julgado. Eu falo que um dos maiores motivos da infelicidade das pessoas é o medo de julgar. E o estoicismo vem isso também, que ele fala, a gente vai morrer. E eu fico assim, gente, uma hora tudo isso vai acabar, eu vou deixar de colocar minha arte no mundo, deixar de realmente fazer o que eu acredito. Então eu acho que criar é você não ter medo de juntar peças e inventar algo novo e ir até o fim com a coragem de você mostrar sua arte, né? Porque os artistas foram as pessoas mais condenadas do mundo. Se a gente for olhar historicamente, artista era sempre maluco, né? Era sempre aquela pessoa de seu doido, por que você fez isso? Mas os artistas mudam o mundo, então criar é ter a coragem de mudar o mundo com as peças que você junta. Eu acho engraçado. Há dois livros que, com base naquilo que tu estás a dizer, que é As Meditações de Marco Aurélio. Eu amo esse livro. Para quem quer entender um pouco mais sobre estoicismo, acho que é o livro. Ele é a base. Perfeito. Uhum. E há outro que é ligado à criatividade, que se chama Ideia Flow. Isso não conheço. Eu depois digo que te invito. Me manda. É um livro que olha para a criatividade de um ponto de vista de a criatividade serve só para resolver problemas. Sim. E as pessoas às vezes dizem criar, e claro que tem a componente artística, claro que tem aquela componente de temos de tirar coisas da caixa, mas a criatividade serve principalmente na sua base para resolver um problema. Se não é um problema, eu não preciso de inventar. Exato. Se eu não tenho que criar uma marca, eu não tenho que inventar nada. Sim, então vou continuar com a minha vida normal.
Eu adoro problemas, porque aí você cria coisas, né? Daí eu achei engraçado, estás a dizer esse ponto. E realmente nós temos, porque depois a criatividade vem na linha do arranjar soluções. Exato. Tem que arranjar uma solução. Perfeito. Porque senão, para quê? Eu vou replicar aquilo que está a ser feito, não me gerou problemas. Sim. Está-me a gerar retorno, está-me a gerar ROI. Para que é que eu vou estar a inventar? Exato. Vou continuar. Exato. Epá, não, olha, agora as leads já não estão a chegar, ou estou a ter um custo mais alto, ou já não estou a ter retorno do investimento que eu estou a ter um problema. Então como é que nós vamos reinventar isto? Perfeito. Como é que nós vamos repensar isto? E eu achei muito engraçado esse ponto, e esse livro, eu depois, enfim, é um livro porreiro. Eu quero. Chama-se A Ideia gente Flow. tem que apreciar mais os problemas, porque sem problema a gente não aprende, a gente não cresce, não cria. Então quando aparece um problema, eu fico assim, o que ele veio para me ensinar? Aonde ele vai me levar? O que eu tenho que aprender com isso? E aí você vai encarando a vida de uma maneira mais leve, sabe? O que é que tu, à data de hoje, para identificares que estás dentro de um processo criativo, tu dizes, olha, eu preciso disto e disto e disto para ser um processo criativo. Tá. Quais é que são os elementos-chave? Um processo criativo. Olha, eu vou falar pra mim, quando eu vou criar algo, eu tenho o meu banco de ideias, que ele é de ideias, de fotos, enfim, que ele é muito maluco, porque eu vou viajando o mundo e eu vou tirando fotos de coisas aleatórias, sei lá, uma embalagem de um perfume da Malásia. Aí eu vou pegar, tenho várias fotos muito doidas, assim, de campanhas pelo mundo. Aí quando eu vejo uma série, eu pauso e eu tiro foto de uma frase, e aí eu tenho isso no meu celular, é um banco de ideias malucas. Então, quando eu vou criar, eu acredito que o primeiro passo é você acessar esse seu repertório. E aí acessar esse repertório é aquilo que vai te trazer essa singularidade. Eu trocaria as pessoas, se você vai criar, ao invés de você olhar a concorrência, que é o que a gente está acostumado a fazer, ou até aprende em curso, né? Vamos fazer um benchmark. É importante você ver o que as pessoas estão fazendo, mas não coloque a sua energia nisso, né? Então, em vez de você já começar olhando para a concorrência, olha para o seu repertório. Sabe, abre os seus livros. Meus livros, eles são, nossa, uma bagunça. Eu escrevo neles, assim, se alguém pegar vai achar que eu sou muito maluca. Eu escrevo neles, abre os seus livros, abre suas fotos, abre o seu banco de... Tenha um banco de ideias, só seu. E aí você olha para aquilo primeiro e depois você cria. Acredito que para mim é o que mais faz sentido. Eu ponho post-its. Então, eu também. Eu coloco tudo. Parece, nossa, é uma loucura. Eu tinha aqui duas perguntas que já nem vou fazer, porque já respondeste. Já respondi, então tá bom. Já respondeste. Mas isto é algo que eu acho que estrangula muitas pessoas quando estão em processos criativos, que Sim. eu não estou inspirado. Eu não estou motivado para fazer. Tu também passas por isso? Sim, com certeza. É o bloqueio criativo, né? Como é que tu desbloqueias? Tá, eu falo que sim, que a gente que trabalha com criatividade é muito difícil a gente falar assim, das 9 às 18 eu vou criar essa campanha e ela vai ser um sucesso. Eu acho que também vem do autoconhecimento, eu me entendo muito, eu crio muito bem de domingo. Domingo pra mim é porque eu estou sem mensagem no celular, eu estou totalmente desligada. Então é o dia, por exemplo, quando eu crio um manual de marca, eu passo uma data pro meu cliente, né? Olha, você vai receber tal dia. Só que ele não sabe que às vezes eu faço de madrugada, num domingo. Então é você também se autoconhecer para ver quais momentos você está mais inspirado, porque tem dia que não. E esse autoconhecimento, ele vai te dar também, por exemplo, dias que eu tenho muitas reuniões. Se eu tenho muita reunião, eu vou trocar muita energia. Se eu troco muita energia, logo eu estou cansado, não consigo pensar. É muito autoconhecimento. Então aí você vai entendendo o que suga a sua energia e você não vai criar, e o que eleva a sua energia. Então tem um termo que é muito legal, chama Poetic Space. Já ouviu? Não. Espaços poéticos. Eu adoro termos em inglês, que fica assim. Espaços poéticos. E ele fala que o quanto determinado lugar ou pessoas drenam ou elevam a nossa energia. Então, no meu processo de autoconhecimento, eu já sei quando eu vou elevar minha energia, e aí eu vou ter com a energia tão bem que depois eu vou poder criar. Então, por exemplo, quando eu tô com as minhas amigas e aí eu vou embora, eu tô assim recarregada. E aí eu já sei que tipo, eu estava no meu espaço seguro, eu vou voltar a trabalhar no dia seguinte, estou recarregada. Se chega final da semana, sei lá, eu fui para evento que eu fico esgotada, eu nunca vou criar no dia seguinte. Eu não marco reunião no dia seguinte. Então acho que é muito você ir se conhecendo. Tá tudo, e parar de se culpar, sabe? Porque a gente acha que a gente tem que produzir o tempo todo, que tem que ter ideia o tempo todo, que tem que criar o tempo todo, e a gente vira o nosso pior inimigo. Quando eu começo a me cobrar, eu fico, para louca.
Por que você tá assim? Você tá tudo certo, tá dentro do prazo, tá hora você vai conseguir fazer, sabe? Então entra o autoconhecimento também. Uau. Eu brigo comigo mesmo, falo, tá louca? Então, o que está a acontecer aqui? Se faz favor, vai-te levantar e vai ao cinema. Exato, eu faço isso, eu adoro ir ao cinema, por exemplo. Amo, e eu gosto de ir sozinha. É assim, eu não tenho opção. Se estás num cinema, como é que tu fazes para tirar a fotografia da tela? Eu tiro assim, escondidinho. Segue. É. Depois cortem esta parte porque isto é por crime. favor, eu vou isto é ser crime. denunciado. No Brasil não é crime, não. Não, mas aqui é. Aqui é, né? Então tá, só faço isso no Brasil. Já vão dizer, vem os brasileiros Exato, fazer pelo tirar amor fotografias. de Deus. Não, mas assim, às vezes eu anoto uma frase ou outra. E o cinema também, o que eu gosto muito de fazer esse exercício de autoconhecimento é quais lugares elevam sua energia. Você vai me achar meio maluca, mas é um fato. Desde criança eu amo aeroporto. Pera. Fica à vontade. Eu pensou maluca, eu vou tomar um golinho. Faz ir. Vai. Quais lugares elevam a sua energia? Então, pra mim, é livraria. Eu amo. Livraria me dá uma vibe de, nossa, não sei, eu gosto de livraria. E aeroporto. Às vezes eu vou trabalhar em aeroporto. Porque eu gosto da vibe de aeroporto e aí eu fico inspirada e eu crio. Então, você também tem que saber quais lugares te ajudam. Às vezes você tá, sei lá, todo dia você tá no mesmo lugar, no quarto, você trabalha no quarto que você dorme. E aí isso te dá um cansaço, porque dormir é aquele espaço que você quer relaxar. É uma coisa que eu fiz durante muito tempo, na pandemia eu trabalhava no meu quarto e eu não aguentava mais. Hoje eu penso, nossa, eu preciso criar, eu preciso ir para algum lugar diferente, eu preciso sair daqui. Então se autoconheça, pensa assim, 2 lugares que elevam a sua energia. E é pessoal também. Talvez para você ir no aeroporto seja super estressante, para mim é bom. Então... Se vê os fones. Cada um... Eu trabalho no avião, é loucura. Eu tenho uma amizade muito forte com o trabalho. Portanto, eu trabalho bem em qualquer lado. Então isso é muito bom, mas não é todo mundo, né? Às vezes devíamos cortar a relação, de vez em quando, assim, de vez em vez. Mas eu acho que trabalho bem em qualquer lado. Sim, Desde que tenha assim silêncio. Eu não posso porque depois com muito barulho eu... Tá vendo? Então é autoconhecimento. Tem gente que trabalha bem em barulho, tem gente que não. É impossível. Então você... Eu distrai muito rápido. Então. Eu estou focado e digo logo, café? Quem é que quer café? Lego está ali. Ninguém falou em Lego, está só uma criança. Sim, eu sou muito assim. Mas faz parte. Para criar é preciso ter um método. Sim. Mas também é preciso ter intuição. Eu amo intuição. Onde é que entra o método e onde é que entra a tua intuição? Perfeito. Eu falo assim, que intuição é a voz que fala mais alto e a gente não escuta. Tipo, é a nossa voz que grita e a gente não escuta. E intuição é algo... Eu falo que a gente ignora coisas que a gente não consegue pegar, sentir. A gente tem essa coisa, por que eu vou acreditar nisso? Sabe, vozes da minha cabeça. Mas se você tem uma intuição dentro de você que fala muito, que tá lá te avisando, por que ignorar? Então já teve várias marcas assim que eu produzia campanha que vinha da minha intuição e funcionava muito. E dava certo, porque ela gritava dentro de mim, testa isso que vai funcionar. Só que eu falo também que a palavra que eu mais amo no marketing, que é a única que a gente tem certeza, que é o testar. Então eu falava para meus clientes, vamos testar. A gente pode testar sabendo que não vai ferir a minha reputação, tá tudo bem. Mas vamos testar, né? E aí a intuição, ela vem também muito desse lado de arte, porque os artistas têm essa questão da intuição, né? Eu acho que é pegar a sua intuição, seguindo as diretrizes da marca, você não pode também... Nossa, eu tenho aqui um manual de marca e a minha intuição fala pra gente pintar a empresa de roxo, sendo que a vida inteira foi amarelo do nada. Também não vai... Aí já é loucura. Mas o que eu posso pegar da minha intuição sem... ferir a marca e sem correr o risco de ferir a reputação dela. Mas acho que se a gente ouvisse mais a nossa intuição, a gente ia conseguir criar coisas incríveis. Eu vejo que muita gente ignora, porque o mercado coloca a gente numa caixinha o tempo todo. Faça isso, siga esse método, faça dessa maneira, cria assim, seja essa pessoa. E eu falo que eu sou a pessoa do contra. Se eu vejo algum anúncio falando, faça tal coisa, eu fico, por quê que eu tenho que fazer tal coisa? Peraí que eu vou pensar, se faz sentido pra mim. É o pensamento crítico que vem da filosofia, né? Então, a intuição é... Compra agora. Por quê? Por que eu deveria comprar? Eu falo que se eu compro alguma coisa é porque a pessoa é muito boa. Porque eu sou minimalista, eu não gosto de gastar dinheiro, eu sou muito econômica e eu racionalizo muito para comprar. Então, eu fico, por que eu deveria? Será que eu preciso mesmo? Será que isso... Aí eu fico me questionando. Então, quando eu compro é porque eu já pensei muito.
Não temos nada para vender aqui hoje, para não? Não temos nada aqui para vender. Senão já temos de estar a tirar notas. Isto é sempre importante. Isso é importante. É sempre importante tirar notas. Isso é importante. Estamos a falar da intuição, da tua intuição, mas quando tu trabalhas com pessoas, elas têm as suas intuições e muitas das vezes desinformadas, desconstruídas, é só porque sim. Exato. Como é que tu geres a tua intuição, que é nesta direção, e a de um cliente, que é naquela direção? Tá. Eu gosto muito de fazer perguntas para as pessoas, porque geralmente a gente tem dificuldade em responder, né? Se você fala assim, quem é você? A pessoa fica, não sei. Por que você quer fazer essa campanha? Porque eu quero uma resposta. Então, quando eu vejo que a pessoa está numa intuição que está um pouco confusa, eu devolvo com muitas perguntas e aí ela mesma já percebe, realmente, deixa pra lá. Então, você não precisa nem, que nem psicólogo mesmo, não precisa nem falar, porque daí não fica nem grosseiro da sua parte você falar, eu não acredito nisso, e aí vem aquela pouco de ego, de arrogância, né? Você voltar pra pessoa, mas por que você acredita que isso vai beneficiar a sua marca? Mas você calculou uma média de números, o quanto que isso pode trazer para... Então devolve. Aí funciona. É engraçado que depois apanhas alguns clientes que é porque sim. Não, porque sim não existe. E aí há uma linha em que separa se vai continuar a ser teu cliente durante muito tempo ou se não vai. Porque isto pode ser um caso isolado e tu dizes, ok, eu vou fazer e vou testar e vou... Eu vejo assim, eu vou fazer... Porque tu dizes. Exato. E vou mostrar que não gera resultados. Exato. Só para dizer, olha, lembras-te daquela campanha que nós fizemos? Sim. Foi uma merda. Fizemos, mas testamos, porém... Dás-me a oportunidade de testar a minha. E ver o que é que... tá bem, vai. Exato. Por mim está tudo bem, o dinheiro é teu, não é? Na verdade, o dinheiro é sempre do cliente. Eles é que sabem. Depois... Cabe-nos a nós decidir se queremos continuar naquela jornada ou sair. Acho que é a decisão. Mas não é fácil às vezes gerir esse e isso acho que é um excelente input, que é, se não estás contente com aquilo que o cliente está a entregar, continua a devolver perguntas. Exato. Ou não perguntes só, e porquê? E porquê? Exato. E porquê? Perguntas construtivas, isso é super... Por exemplo, quanto você está disposto a investir e arriscar desse valor, de que isso não pode alcançar Y. Então, eu gosto muito eu falo que é uma mistura doida, porque eu sou muito de alma, mas eu adoro números, porque os números nos guiam muito, né? Então, eu sou muito chata com número. Eu fico, por exemplo, eu tenho no meu celular, tá até ali, eu coloquei assim, meta de financeira até dia 31 de dezembro, que produtos que eu tenho que vender, então eu já tenho o valor que eu tenho que chegar, a quantidade de produtos e em quanto tempo. Porque senão eu fico na minha cabeça assim, vou vivendo. Vou fazendo, uma hora eu chego lá, tá tudo certo. Então, e aí eu faço isso com os meus clientes. Depois no dia 25 chegas ao Natal e dizes, Não, e eu vou atualizando, agora tá assim, 27% da meta cumprida. E eu comecei faz uma semana. Aí eu vou atualizando, 27%, ou seja, até tal dia tem que estar 30%. E aí no meio, que ações que eu tenho que fazer? Eu tenho que postar tal stories todos os dias sobre esse produto, eu tenho que fazer aquela. E aí você vai construindo. Então eu faço muito isso com os meus clientes. Eu defino muito o OKR e KPI para tudo. Tudo na minha vida. Eu vou começar a aula de espanhol. Eu vou fazer OKR e KPI. O que eu tenho que fazer, né? Então, eu devolvo para os meus clientes. Aí, muitas vezes eles falam, realmente, isso não vai rolar. Isso não vou fazer. Não, isso eu quero fazer. Então, sabe aquela coisa que a gente fala, você tem que desenhar para você? Tem. Muitas vezes a gente tem que desenhar. Quando tu olhas para uma marca, o que é que qual é o ponto que tu olhas primeiro para identificar a saúde dessa marca? É reputação. É o que as pessoas falam da marca, né? Então, eu trabalhei numa marca muito grande no Brasil e quando a gente faz o diagnóstico, a gente vai buscar o que as pessoas estão falando da marca. Então, branding é muito sobre a percepção do outro. Claro que a gente não tem muito como controlar o que o outro vai achar sobre você, porque ele olha com os olhos dele, mas a gente tendo ações intencionais, a gente consegue equilibrar isso, né? E aí, toda vez que eu inicio uma marca, eu vejo o que as pessoas acham da sua marca. Então, quantas pessoas conhecem a sua marca, né? Awareness, que às vezes a sua marca é pouco conhecida, ou se ela é muito conhecida, mas não tem uma percepção muito legal. Então, eu fiz um trabalho de brand para uma empresa que eu fiquei 1 ano só para melhorar a reputação de marca dela, que não estava muito boa. E aí, são várias ações de conexão emocional, contar histórias, fazer o povo chorar, ficar, essa marca é linda. E aí você vai. Então a reputação conta muito. Como é que tu dás a notícia a uma pessoa dizer assim, olha,
Eu tenho uma coisa para falar contigo, que é a tua marca Eu não sempre vale converso, nada. começa sempre com a parte boa, assim, olha, bom que a sua marca tem um awareness legal, olha esses dados de quantas pessoas conhecem a sua marca, mas por você só estar comunicando atributos funcionais e não emocionais, é normal que as pessoas tendem a reclamar da marca, né? Ele não gostou, acho que ele ficou chateado. E aí eu pego e vou mostrando nos comentários, só que eu falo assim, a boa notícia é que se a gente começar a compartilhar conteúdos emocionais, isso muda. E aí nos meus relatórios eu tenho os dados e eu tenho métricas de sentimento, Ok. que é muito legal. Que é você pegando os comentários e mostrando, olha, antes as pessoas só comentavam palminha, agora elas comentam, nossa, essa marca mudou a minha vida. Tá, tá. Isso é muito importante mensurar também. Então eu mostro pra ele, eu vou comunicar de uma forma assim, olha, esse é o cenário, mas o ponto positivo é que eu já tenho a estratégia e a gente vai chegar nesse lugar. Então, já chega com a solução também, sabe? Já Mas não é só nossa marca dizer, tá uma bosta e é isso, meu filho. O que eu posso fazer? É já trazer a solução. chegar e dizer, fechar a loja. Fecha. Não, cancela aí, vamos cancelar o contrato que não tem jeito. 3 coisas que deves fazer de imediato quando entras numa marca sem alma. Tá. Encontrar a essência, e estudar a reputação e comunicar uma mensagem única que ninguém tá... Um posicionamento de marca que ninguém comunica. Então descubra quem você é, entenda como que as pessoas te enxergam e descubra uma mensagem que você tem que passar, que ninguém mais está passando. Através de perguntas é o teu trabalho, Exato, psicólogo. exato. Tem que ser psicóloga. A gente que trabalha com marketing, a psicologia é a base também, né? Então eu faço quando essa parte da essência o cliente entra, né? Eu falo, ele passa uma entrevista com psicóloga, se gostar, se deixar com numeróloga, astróloga, vários testes de personalidade, teste de DISC, tudo. E aí ele te entende, ele se entende, eu entendo ele, e aí depois a gente consegue seguir a estratégia de marca. Na Netflix tem um documentário que ele explica explicando a personalidade. Já deixo aí pra vocês assistirem, é bem legal, porque quando você entende a sua personalidade, você começa a ajustar o que você tem que fazer. Então, tinha lá, por exemplo, personalidades mais amáveis. Eu sempre fui muito do amor, desde criança. Só que quem é muito amável ganha menos dinheiro. E eu comecei, eu poderia ser mais rica? Então, pera, eu tenho que eu vou trazer um humanizar, mas também eu vou sempre levar dados nas minhas comunicações, mas também eu vou me posicionar. Mas também eu tenho que saber o meu valor. Porque se eu for só amor, eu era muito assim, me paga quando você puder, a vida é linda, vamos viver de amor, tá tudo certo. Vais ao supermercado, só tenho 4 miminhos e um abraço. Exato. E aí, uma época aconteceu isso, quando eu não me conhecia, eu não tinha esse estudo, eu vendia muito amor, vamos viver de amor, porque eu acredito que marketing é amor, só que por não me autoconhecer e não saber que essas características não ia me fazer ganhar dinheiro, eu falei, pera, eu não vou deixar de ser amável, mas também não vou ser trouxa agora, eu preciso ganhar dinheiro. Mas também quero ganhar dinheiro. Então, pera, o que eu tenho que fazer? Por isso que o autoconhecimento salva vidas e marcas e tudo. É um bocado a história da humildade, não é? Exato. Tu não és humilde. Sou. Sim. Não sou estúpido. Exato. Mas é aquele negócio, eu tenho o amor, mas eu sou muito ambiciosa, porque eu acredito que quando você tá bem, você está bem com você tá bem na vida, você trata melhor as pessoas, você proporciona coisas boas para as pessoas, todo mundo está ganhando. Agora, se eu tô frustrada, se eu não tenho dinheiro, eu trato as pessoas mal na rua, eu sou infeliz e aí ninguém se ajuda. Então, todo mundo que se cura o mundo ao seu redor, né? Então, nem que seja o seu mundo. nem que seja o seu mundo, e aí você, né? E aí você, enfim, estudar mentalidade é importante. Sem dúvida. 3 perguntas-chaves que devem sempre ser feitas a uma marca. Tá. O que você acredita? Quais são seus valores inegociáveis? E o que você gostaria de mudar no mundo? São perguntas difíceis, mas As perguntas são fáceis, as respostas é que eu acho. Esse é o problema, a resposta é que é difícil. E 3 erros fatais numa marca. Tá. Você vai brigar comigo, né? Não, estás à vontade. Ansiedade, mas mal. Ansiedade. Essa ansiedade de querer resultados muito rápido, porque é aquele negócio, eu quero logo atingir, e as coisas não funcionam assim, então querer
resultado rápido demais e aí às vezes você se perder de si, porque existem caminhos mais fáceis, né? A gente acha que é mais fácil, então eu vou pôr mais dinheiro nesse anúncio, mas eu não olhei o quanto eu não estudei a base daquele anúncio, onde, o que ele vai representar, o que ele, como as pessoas vão associar aquele anúncio à minha marca. Então, assim, vou colocar mais dinheiro para ganhar, mas chegar lá, vou fazer essa trend para chegar lá, mas ela não tem nada a ver com a minha essência. Então, eu acredito que a pressa por resultados é um erro grave. Não entender que marketing e branding é um investimento. Tá aquele negócio, estou gastando dinheiro. Não tá gastando, você tá investindo, né? Só que você precisa ter retorno. Então, a gente, em brand, eu uso até ROI emocional. Então, a gente precisa apresentar retorno para o cliente. Você vai investir isso, em quanto tempo você pode ter isso de volta. Então, enxergar a construção de marca como um investimento. Eram 3, né? Eram 3. E deixa eu pensar mais um. Eu depois respondo-te à parte da ansiedade, que eu estou-me a sentir meio que atacado com esta. Meio tóxico. Não, está tudo bem, está tudo bem. Eu não sabia que você era ansioso. A gente já fala. Tá bom, vou fazer a terapia aqui. Ansiedade, não acreditar que é um investimento e olhar muito pra concorrência. Esses dias foi engraçado, eu tava almoçando com a minha amiga, com 2 amigas, ela, nossa, Paula nunca quer saber das fofocas, ela nunca quer, meio que assim, ela não fica falando da vida das outras pessoas. Eu falei, porque se eu pôr energia na vida das outras pessoas, eu não pôr energia na minha vida pra eu ficar bem. E aí eu não me importo, assim, você viu que fulano não sei o quê, eu não, tava focada demais na minha vida para pensar no fulano. Então, mesma coisa com marca, se você, tem gente que é fissurada por concorrente, eu não entendo. Se você pegar essa energia e colocar... O print screen no WhatsApp. Olha, podemos fazer isto. Não pode, que eu não olho pro lado, olha pra frente. É que nem a professora falava na escola, olha pra frente que é prova individual. Isso serve pra vida, né? Né? Gostou? Gostei. Anota aí. Boa. Porque eu acho que quando você olha muito pro lado, você perde o foco. Então, por exemplo, quando eu tô numa... Vamos supor, numa competição. Aqui a gente tá fazendo um game que você tem que montar os tijolinhos na parede. Eu nesse e você naquele. Eu não vou ficar olhando pra você se você tá terminando. Eu vou focar. E aí seja o que Deus quiser. Porque se eu olhar pra trás, eu vou perder energia aqui, né? Então, isso eu vejo muito com as marcas, assim. Se você focar no seu, você chega lá. Olha, eu gostei muito dessa analogia até do olha olhar. pra frente. Ansiedade, deixa-me já, desde já. A ansiedade, a ansiedade não é um problema. Uhum. Pelo menos eu não o vejo como um problema. Sim. É uma resolução de problema. Perfeito. O que é que tu fazes? É futurologia sobre coisas que ainda não aconteceram. Aham. Agora, a ansiedade não resolvida é que pode Isso. gerar um problema. Pronto. Eu resolvo as minhas ansiedades. Tá ótimo. Eu falo, ansiedade é excesso de futuro e depressão é excesso de passado. E a gente esquece do bem mais valioso que a gente tem agora. Então, às vezes a gente cria coisas, por exemplo, é normal a gente pensar no futuro, né? Às vezes eu fico assim, nossa, semana tem tanta coisa pra fazer, eu tenho que pegar, não sei o que lá, e eu fico, pera, não, vou te aproveitar o agora. Então, é você meio que lutar com você mesmo. Calma, eu tô inventando, não sei de onde eu tô tirando isso, né? Realmente é importante a gente olhar para o futuro, mas é entender que o futuro ele não existe. Porque quando chega já é presente, né? Então, é você se autocontrolar. A gente tem que ter essa briga interna, né? Por isso que eu falo, eu brigo muito comigo. Eu fico, que isso, foca, vamos olhar pra cá. Então, tudo é importante. A gente tem que ter todas as emoções, as sensações, né? Então, só que é você saber gerenciar. Eu falo, esse estoicismo me ajuda muito. Por exemplo, esse ano, no começo do ano, uma pessoa fez muito mal pra mim, assim, a pessoa agiu pra me machucar. Aí eu falei assim, eu chorei, eu nunca me esqueço, era uma sexta-feira, eu falei, eu vou chorar a noite inteira, porque eu sou humana, mas amanhã passou. Eu nunca mais vou falar com essa pessoa e eu vou seguir a minha vida. E assim foi. Foi tipo, eu chorei uma noite, passou. Eu falei, amanhã eu vou passar minha maquiagem, eu vou levantar e nunca mais. E acabou. Então é aquele negócio, a dor, como que é? A dor é inevitável, o sofrimento opcional. Então é saber lidar, assim, eu mereço chorar, sofrer, sentir aquela ansiedade, mas aí você que é o dono da sua vida que vai se permitir até quando aquilo vai te machucar. Né? Eu recentemente estava a falar com uma pessoa e nós falávamos precisamente sobre isso e eu disse-lhe que toda a luz só é encontrada na escuridão. Uhum. Porque no meio de um dia, claro, cheio de luzes, é distração. Exato. Então tu às vezes nem sabes que luz é que eu vou olhar. Exato. É o objeto brilhante. Tanto objeto brilhante que nós nem sabemos para onde é que estamos a olhar. Sim. Mas muitas das vezes, quando estamos nos momentos mais
down, mais escuros, é quando nós conseguimos ver uma clareza da luz. Às vezes não é fácil, Sim. mas é quando nos dá maior clareza é onde transforma mais a personalidade e as pessoas. Paula, uma última pergunta. Se tivesses que deixar apenas uma frase para alguém se tornar inesquecível, qual seria? Que legal. Inesquecível. Encontre a sua verdade e coloque no mundo com intencionalidade e não tenha medo de quem não souber ler você, quem não souber te entender. Porque é aquele negócio, quando a gente coloca a nossa verdade no mundo, a gente se posiciona, tem gente que vai te amar muito e tem gente que não. Porque é impossível agradar todo mundo e a gente não foi feito para agradar todo mundo. Só que quando você vive a sua verdade, você brilha, você tá só seguindo quem você é. Então, quem tenta se moldar muito, ou quem tenta agradar, eu falo porque eu já fui essa pessoa, tá? Quem tenta agradar a todos não chega em lugar nenhum. Então, só que quando você sabe que você tá vivendo a sua verdade, que você tá indo atrás de colocar o seu propósito no mundo, você começa a atrair pessoas iguais, pessoas que te entendem, as oportunidades chegam para você. E quando você não sabe a sua verdade, não se posiciona, você não sai do lugar. E quem tem muito medo de julgamento não vive. É o que eu falo, assim, quando eu, sei lá, vou fazer um vídeo, vou postar no Instagram, eu fico, nossa, talvez esteja uma merda, né? Mas eu falo, um dia eu vou morrer, tá tudo certo. E é isso, eu falo nada demais. Eu li, sabe, eu estudei, eu cheguei até. Eu não tô falando besteira. Eu tenho um repertório, eu tô compartilhando. E é a minha visão de mundo. Então eu mesmo fico. é, é, Você tem um livro que é muito bom, que é Coragem de Não Agradar. Que a gente deixa de viver a nossa vida porque a gente é prisioneiro dos outros. E você não é tão importante assim. Eu falo assim, às vezes alguém pode ver um vídeo meu e falar, nossa, que ridículo. Depois passar, já esqueceu de mim. Ele vai passar para outra e falar, nossa, que ridículo. E vai passar para outra e já esqueceu. E aí eu deixo de viver a minha vida porque alguém que eu não conheço, ou muitas vezes quem fala de algo sobre você tá dizendo sobre ele, né? Sobre alguém tá vendo, tá frustrado porque essa pessoa não tem coragem de postar vídeo, porque essa pessoa não tem coragem de palestrar. Aí ela joga em cima de você a frustração dela que nem é seu, e você deixa de viver, de realizar os seus sonhos, porque você tá com medo que os outros vão achar de você, né? Então é isso. Harmonizar o mundo. Obrigado.